Oi, gente, tudo bem? Estamos voltando aqui com a Semana dos Relacionamentos. Esse é o segundo vídeo com o tema traição. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal e coloca um joinha aí pra gente continuar a falar sobre isso, tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Traição, difícil, dói na alma, dói tudo, parece que o mundo acabou. São muitas sensações e isso não é só para o homem nem só para a mulher. Dói para qualquer um. Às vezes dói até para a pessoa que traiu, que parece que não conseguiu não trair, mas também tá cheio de culpa, cheio de dor, né? Não tem a ver com gênero, não tem a ver com amor necessariamente. É um misto de muitos sentimentos. A gente pode ter raiva, pode ter medo, mágoa, a gente pode se deprimir, a gente pode ficar com vontade de descontar, de fazer igual ou pior, né? Dá uma sensação também de vazio, parecendo que todo o investimento que você fez naquela relação, tudo que você entregou naquela relação foi pro ralo. Que a sua autoestima tá no pé, ou que você não foi suficiente para ter a atenção do parceiro, da parceira. E já começa por aí, porque ninguém é responsável pela fidelidade do outro. A fidelidade é um compromisso que você assume com você mesmo numa relação e você oferece isso na relação, no seu combinado. Mas é você que combina isso. E outra coisa é a atração e desejo. E isso é uma coisa que você pode sentir mesmo amando o parceiro e a parceira. A gente pode não ter controle sobre o instinto, sobre os desejos, mas é evidente que a gente tem discernimento suficiente para decidir que aquele combinado, que aquela traição ou que a atuação daquele desejo e daquele instinto, o que vai causar na minha relação. Isso é algo que eu tenho capacidade de avaliar. Então, esse processo de eu trair, mas a culpa foi do outro, eu traí porque a minha mulher, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha marida não está mais legal comigo, eu traí para levar vantagem. Eu já ouvi em consultório gente falando que trai porque sabe que vai ser traída e aí já deixa traído, tipo check, traído, entendeu? Então, tem milhões de formas de você decidir trair ou não trair. Agora, vamos falar aqui sobre a decisão de um relacionamento em superar o processo da traição. Aí é uma outra conversa. Uma coisa é você trair ou ser traído, e a outra coisa é você, numa relação, decidir que você quer, sim, resgatar a sua relação ainda com aquela pessoa. Seja você a pessoa que traiu, seja você a pessoa que foi traída. Primeira coisa, tem que decidir. Vai continuar ou vai desistir? Se a resposta for, vou resistir porque vou continuar e não vou desistir porque minha relação vale a pena, essa pessoa, apesar desse episódio que me traiu, ou eu, apesar de ter traído essa pessoa, quero muito ficar nessa relação, tudo bem. Mas saiba que isso é o início de um processo longo, aonde precisará de muita força de vontade, de muita disciplina e também de uma decisão que você não conseguiu ter quando você participou de uma traição, que é: eu vou deixar o passado no passado e eu não posso continuar voltando a isso todo o tempo. Porque, por exemplo, veja, você pode ter passado ou estar passando por uma traição, onde você, na dor, saiu contando para todo mundo da sua família. Mas mesmo assim, você decidiu ficar naquela relação. Veja,
Pode ser que você tenha tomado uma decisão e a família tá morrendo de raiva e não consegue. Então, a traição, dependendo do contexto, dependendo de como você lida com isso, de como você conta sobre isso, fala para outras pessoas, para além do casal, para além do seu processo terapêutico, para alguns bons amigos, pode ser que você crie um problema maior do que o que você tem ou que você tinha no momento da traição. Então, cuide. Quando você estiver vivendo uma situação dessa, veja com quem você vai partilhar os seus sentimentos, porque depois pode ficar muito difícil para você decidir o que você vai fazer e o que você vai fazer. Se você disser sim, e aí a toda a família, todos os amigos e todas aquelas pessoas que você encheu com as histórias da traição não suportam mais olhar para a cara do seu parceiro, da sua parceira, da sua marida. Se existe ainda uma possibilidade na percepção do casal, do relacionamento, vale a pena tentar. Agora, não faça isso completamente sozinho, nem sozinha, e também não faça isso em grupo, falando, colocando isso num outdoor, né? Preste atenção. A melhor maneira de você decidir como vai seguir dali pra frente é com um diálogo, é conversando, é tentando entender o que aconteceu, com quem traído, com quem traiu, com quem foi traído. Nada é uma coisa só de um lado. Então, um casamento, aí a pessoa, um deles trai, né? Aí, aquele é o mal e a pessoa que tá no casamento que não traiu é a boa. Nunca é só isso, né? Eu tenho casos de consultório de terapia de casal, onde o pós-traição foi a melhor coisa que aconteceu para o casal, para a relação deles. A forma como eles pararam para cuidar, para sentir, para ter uma relação melhor depois do processo da traição foi maravilhoso. Também tem casais que não conseguem, que até tentam, mas não conseguem fazer o processo de resgate de fato, porque um ou o outro fica o tempo inteiro com a nota promissória apresentando, sinalizando que houve a traição. Tem pessoas que não conseguem abrir mão dessa lembrança, não conseguem entrar num processo de perdão. Porque veja, perdão não é amnésia, mas perdão é você decidir conviver com aquilo sem que aquilo faça você sofrer. Porque você decidiu não sofrer mais com isso. E aí você vai fundamentar novos acordos da tua relação. O que não pode acontecer e o que antes de acontecer pode ser reacordado. Aonde nos seus combinados daquela relação as coisas ou não ficaram claras ou ficaram claras e ainda assim um dos dois não concorda e não diz a respeito daqueles combinados. Veja, tem milhões de situações que proporcionam situações de melhoria na relação ou de piora. O que eu aconselho com relação à traição, que para quem trai, para quem é traído, não olhe isso como uma coisa única da relação. Não trabalhe isso como se fosse antes e depois. A traição, existem várias formas de você trair. Eu aqui estou falando de uma traição com outras pessoas, mas tem a traição de valores, a traição de pensamentos, a traição que existe de você não falar a verdade, não se colocar verdadeiramente nas relações. Isso é uma grande traição também. Então, sempre você deve cuidar da situação, pensando que assim, se aconteceu a traição com um numa relação, o outro participou de alguma forma. O que isso fala sobre mim? E sobre o outro, o que fala?
E de fato, o outro tem que tomar uma decisão de que se ele vai continuar